Nós repercutimos hoje o indiciamento de um motorista por abandono de incapaz e de um homem que estuprou uma jovem deixada por esse motorista na calçada abandonada há cerca de 15 dias. O homem de 47 anos foi flagrado por câmeras de segurança levando essa jovem para um campo de futebol e saindo de lá cerca de 3 horas depois. A polícia encerrou o inquérito, concluindo que o homem estuprou a jovem de 22 anos e que o motorista abandonou essa jovem. Cultura do estupro é o tema dessa nossa conversa e eu recebo hoje a advogada e ativista de causas sociais, principalmente ligadas aos direitos da mulher, da adolescente e da criança, Joseli Rosa Souza. Seja bem-vinda, Joseli. Obrigada, eu que agradeço o convite, né? E assim, gostaria de poder falar de um outro tema, não como esse que nos atravessa, infelizmente ainda, né, pela cultura do estupro, e gostaria de conversar, falar um pouquinho sobre como que isso vem nos atravessando enquanto mulher negra, enquanto uma mulher também que está dentro de uma sociedade periférica, e como que a gente muitas das vezes mais conhecemos as violações do direito do que o próprio direito em si, né? E eu gostaria então que você falasse primeiro para a gente um pouquinho sobre você, a sua trajetória, que eu sei que é de luta, você que é uma mulher aí que inclusive viveu na região da Pedreira Prado Lopes, e esse crime horroroso aconteceu ali perto, né, no bairro Santo André. Conta pra gente um pouquinho quem é a Joseli. Sou nascida e criada, a gente fala, né, sou cria da Pedreira Prado Lopes, da PPL, uma das comunidades, favelas mais antigas de Belo Horizonte. Eu entro para uma ONG que chama Oficina de Imagens, que trabalha, né, com o tema do Estatuto da Criança e do Adolescente, com o tema da exploração sexual de crianças e adolescentes, no qual eu depois, dentro do programa, dentro dessa ONG, eu fui descobrir, né, que algumas coisas que tinham acontecido na minha infância não era natural, não era naturalizado, e sim era um abuso, né? Então eu começo a entender o que é um abuso, o que é uma exploração sexual com crianças e adolescentes, e ali me vi fruto de ter sido abusada na infância, e aí como que eu começo então a ressignificar esse processo, de sair desse lugar de vítima, mas trazer a vitimização, porque quando você tira o sujeito de vítima, você também você dá a oportunidade de quem possa, no meu caso, no caso de algumas outras crianças e mulheres, protagonizar a sua própria história, tentar contar a sua história de uma forma diferente. Nós, infelizmente, chegamos a essa cultura do estupro porque também entendemos que há um déficit de diálogo, de políticas públicas para compreender o que é uma educação sexual, como que nós discutimos sobre sexualidade e que não é sexo, é muito diferente. É você instruir, é você proteger, é você garantir a partir da informação. Então, Joseli, nós estamos no Agosto Lilás e tem um índice muito preocupante. 2 mulheres estupradas por minuto no Brasil. Levantamento aí do IPEA. Eu queria que você falasse pra gente sobre isso. Por que tantos estupros ainda, no momento em que a gente vive uma sociedade livre, não é? Quer dizer, as pessoas namoram com quem desejam, não existe mais aquela coisa da mulher muito presa em casa, mas por que as mulheres continuam sendo vítimas de estupros, na sua avaliação, que já viveu essa realidade, que vive, que estuda essa situação? As pessoas ainda veem, desde o código antigo, dos códigos anteriores, que era, a mulher era uma propriedade do homem. A mulher, ela simplesmente vinha como um patrimônio e não como um processo de estar no mundo como qualquer outra pessoa ou como o próprio homem. Então, assim, esse índice da violência, ele vem cada vez mais aumentando porque também há uma cultura de naturalização. Eu vou naturalizando alguns processos dizendo que isso é normal. É normal eu casar e eu sendo casada, eu ter que, mesmo sem minha vontade, sem eu querer, eu ter que desfrutar, eu ter que ter relação com meu companheiro ou a minha companheira. E não, a naturalização o natural se eu tenho um código e existe, né, a própria, a gente fala que é a nossa Carta Magna, que é a própria Constituição, ela vai dizer a liberdade, né, a liberdade do ir e vir, e a liberdade de expressão, a liberdade de ser o que eu quero ser.
Então, assim, se eu sou uma mulher, eu tenho que ter essa liberdade também de dizer quando eu quero, como eu não quero, de que forma que eu quero. Porém, quando chega uma questão que ele fala que é privado, né? Quando coloca que as relações são privadas, e aqui você não pode, né? O antigo jargão que é entre marido e mulher, não se mete a colher. Sim, se mete a colher, se mete a faca, se mete o garfo, se nos colocamos para debater. Isso foi um movimento da sociedade, na verdade, um movimento de nós mulheres feministas, de nós mulheres mulheristas, para dizer, olha, precisamos de repensar e dialogar com a sociedade que algo está errado. E aí esse algo está errado no sentido disso, assim, de que existe um problema. E esse problema era estruturante, ele está dentro da sociedade. E a gente fala assim, que se na cultura você aprende, você também tem que aprender, você também tem que desaprender a naturalizar alguns tipos de violência. E para a gente romper com essa violência, a gente precisa de pensar em campanhas, em políticas públicas, para que as pessoas entendam que isso acontece e que não pode ser naturalizado, e que não pode ser natural, como aconteceu, infelizmente, né, há 2 semanas, ali próximo a onde eu fui nascida e criada, no Santo André, uma jovem de 22 anos, ela saiu para poder se divertir, para poder se socializar, e aí, infelizmente, foi acometida, foi estuprada, foi violentada. E aí eu falo, 2 famílias tiveram, né, tanto a família desse agressor, mas a família também da nossa vitimizada, foram destruídas, né? 2 famílias foram destruídas. Nós estamos completando 17 anos da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, que foi forjada aí, em cima exatamente de uma situação de muita violência vivida pela Maria da Penha, que dá nome a essa lei, né? Você acha que as campanhas que vêm sendo realizadas ao longo de 17 anos, elas não foram suficientes para desconstruir esse machismo estrutural, como você coloca, para que as pessoas possam ter acessado as informações? Existe uma lei, e aí muitas das vezes a gente sente o lugar da impunidade. Porque não basta, né? Eu sou da área de jurídica, e eu falo que não basta só criar a lei. Se eu crio uma lei, mas se eu também não implemento, se eu não efetivo, se eu não faço com que há uma efetivação dessa lei. Hoje, o que a gente vem tentando fazer para a efetivação dessa lei em âmbito nacional é esse papel das campanhas, de campanhas educativas, de informações, de ir para a escola, de debater na escola que existe violência, que existe violações de direitos e que eu não posso simplesmente apanhar e ficar calada. Hoje, o que a gente também tenta fazer é romper com o silêncio. Quanto mais mulheres romper com o silêncio, ela rompe também com a continuidade da violência. E o que a gente entende, se esbarra também na sociedade, como eu falei, se é um fruto da sociedade, a naturalização da violência doméstica, da violência e do estupro contra as mulheres, muitas das vezes acaba que a própria vitimizada se torna o foco, né, de desconstrução dessa mulher. Então a gente percebe que infelizmente ainda falta muito a gente avançar na própria lei e também na própria efetivação, seja nas delegacias, seja com os próprios delegados e delegadas, seja com quem está implementando aquela lei. A gente ainda fala que ainda falta avançar para que possa alcançar mais pessoas compreendendo que existe e que isso não é natural e nem tem que ser natural. Eu apanhar do meu companheiro e ficar calada, eu sofrer estupros e ficar calada. E ainda existe essa cultura, né, de marginalizar quem foi vitimizado. As pessoas ainda culpam, né, a própria vítima. Elas colocam a culpa na vítima, ou seja, porque ela bebeu, ou porque ela está com uma roupa que simplesmente chamou a atenção, né, daquele agressor. E aí a gente fala, olha, o homem, ele anda sem blusa na rua, no calor ele tira a blusa, ele anda com bermuda larga, ele anda da forma como ele quiser andar. E ainda nós, mulheres, precisamos de nos... antes de sair, eu tenho que ver com qual roupa que eu tô, para ver se eu não tô chamando atenção, e para ainda não culpabilizar, não dizer que eu fui estuprada porque eu tô com uma roupa curta, ou eu fui estuprada ou abusada porque eu tomei uma cerveja, né? E, aliás, por falar em lei, agora recentemente o Supremo Tribunal derrubou aquele artigo da década de 40 que os advogados usavam para legitimar os feminicídios, né? A tal da legítima defesa da honra, né? Como é que você vê isso? Até hoje existia essa figura lá, né, no Código Penal.
Sim, é o que eu disse, né? Infelizmente, se nós olharmos, né, para a lei, ela, infelizmente, ela corroborou com mais violação de direito do que garantia do próprio direito, né? Então, aí eu falo que é a reparação histórica que o judiciário, que o legislativo precisa ter com nossa sociedade brasileira, com nós mulheres. A reparação, né, e a valorização e o resgate de todo esse processo que ainda foi fruto, debatido, pensado, porque a gente vai falar sobre leis, né? Na maioria das vezes, quem faz essas leis, quem aprova essas leis são os homens, né? Porque foi pensado esse lugar da educação, do pensar e formular leis a partir do gênero masculino. Então, como que a gente, né? É isso, como que a gente foi também conseguindo avançar, ter alguns avanços a partir de mulheres ocupando o lugar de poder, pensando e construindo junto com outras mulheres a necessidade e a urgência de dizer para romper com a própria violação dos direitos. Então, assim, foi necessário fazer, a gente fala que é esse giro, né? O giro da caneta, porque tem quem está ocupando o poder, ela tem essa relação de poder também, né? O que está em jogo, Jô? Se me perguntasse para mim, o que está em jogo com relação à manutenção das violações em si? O que está em jogo é a relação de poder, né? É quem quer ditar, quem pode mais do que o outro. E também, né, ter essa manutenção da continuação da violência, ela quer dizer dessa relação de poder. Então, dentro dessa relação de poder, tá também o que a gente fala, quem está com a caneta, né? Quem está com a caneta é que faz transformar, ou reconfigurar, ou reparar, ou resgatar. Joseli, só para a gente encerrar, eu gostaria só que você comentasse como você viu o indiciamento desses dois sujeitos de ação violenta, para mim, inclusive uma de descaso, deixar uma mulher na calçada, e outro que estuprou a moça. Como você vê essa decisão? Então, eu entendo que quando, né, é acometido esses processos de violações de direitos, a gente entende que só o processo de prisão, de manutenção da prisão, não é o suficiente, porque aquele sujeito, ele vai ser, né, esperamos, a sociedade espera que ele seja não uma impunidade, mas uma punição para o agressor, mas precisa também de processos de diálogos, de construção, de informação, não simplesmente só prendê-lo, né? Lá colocar, vamos resolver o problema da sociedade, construindo mais prisões e colocando aquele agressor dentro de uma cadeia para que ele simplesmente possa cumprir a sua pena. Eu acho que a pena não seja só uma pena de cadeia, mas é como que a gente possa repensar a estrutura da sociedade, que é o lugar da informação, que é ali dentro, ele não vai ressocializar aquele sujeito, ele vai aprofundar mais camadas dentro da sociedade. Então, é como que a gente pode repensar também para que esse sujeito possa ser ressocializado. Eu ainda acredito na ressocialização do sujeito. Eu acredito que a pessoa ela possa fazer o que ela fez, que ela possa ser punida, porque a gente exige a punição desse sujeito, que ele possa cumprir com o seu processo na cadeia, mas não simplesmente só a cadeia por si só. Ele precisa passar por processos de informação, precisa passar por processos pedagógicos, precisa passar por um processo terapêutico para que ele não saia dali e seja reincidente, né? Infelizmente, a gente vê vários casos da reincidência da violência, porque simplesmente não foi tratado, não é simplesmente colocar dentro da cadeia e largar. Acho que nunca vai ser o suficiente, nunca vai ser satisfeito hoje com a política de encarceramento que nós temos na sociedade brasileira. Nunca vai ser o suficiente. 1, 2 anos não vai jamais repor ou refazer toda a violência e todo um processo que desencadeou para o resto das nossas vidas. Então, eu entendo que ainda é muito insuficiente o que o legislativo e o que o judiciário hoje faz. Então, não é simplesmente fazer mais cadeias e simplesmente só prender. Precisa de uma outra política que esse sujeito saia dali ressocializado e não continuando e reverberando com mais violências e violações.
Muito obrigada, Joseli Rosa Souza, pela sua presença aqui. Muito obrigada a você também que nos acompanhou aqui na nossa coluna. E se você foi vítima de violência, se você assiste fatos que chamam a atenção, tem uma pessoa que está vendo que está passando por uma situação de violência, acione a rede de proteção. A Joseli deixou aí vários canais. Agradeço muito a você pela companhia. Esse foi mais um Fato em Foco.